Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, eu me chamo Gomo Carzel, psicoterapeuta, e esse é meu quadro, esse é meu programa Lembretes, o programa de meditações espirituais para que a gente relembre diariamente o que verdadeiramente importa nessa vida. Certinho, pessoal? Esqueci de botar o título aqui embaixo. Vamos embora. Hoje vamos falar sobre o sentimento, né? O sentimentalismo e a bondade. Então faremos essa meditação. Lembrando, quem estiver assistindo essa gravação, estou diariamente de segunda a sexta, às 8h18 da manhã, aqui meditando com vocês acerca de diversos assuntos espirituais. Muito bem, hoje nós vamos tratar um assunto muitíssimo importante, sobretudo para a nossa cultura brasileira, tudo bem? Estamos meditando sobre o livro A Bondade, né? O livro Homem Bom, de Francisco Faús, né? Estamos aqui no subtema que se chama As Traições Sentimentais. Eu vou ler e vou fazendo as minhas pontuações. Então vamos lá, vamos embora. Vamos falar sobre as traições sentimentais. Os falsos bons, na realidade, passam a vida, contextualizando para quem não assistiu, né, o capítulo passado, a gente está tratando aqui sobre a falsa bondade e no próximo capítulo, na próxima conversa que a gente vai ter, a gente vai falar sobre a real bondade. Estou dando alguns pitacos já, adiantando um pouquinho, mas vamos nos ater aqui à falsa bondade, beleza? Então ele vai entrar, né, na questão sobre os sentimentos daquela pessoa que se acha boa. Os falsos bons, na realidade, passam a vida alimentando com ramos odoríferos a caldeira do nosso egoísmo. Olha que interessante. Ele já traz o egoísmo como pano de fundo de pessoas, né, que são aparentemente boas. Sem reparar que, querendo deixar-nos felizes com a sua brandura, nos fazem deslizar cada vez mais para o abismo da nossa infelicidade. É um fato que só o amor e a verdade nos realizam e o egoísmo nos destrói. Olha que interessante. Ele fala que quando as pessoas falsas, as pessoas boas, né, que são falsas, as falsas boas, elas são tomadas por um sentimento de egoísmo. E esse egoísmo leva aquela pessoa que se acredita estar fazendo um bem a, na verdade, é um mal. Por sua vez, o bondoso sentimental, presta atenção, o bondoso sentimental, o autor, né, o Francisco Faús, ele não está usando o adjetivo, né, o sujeito sentimental à toa. Tá? Existe um motivo do porquê que o bondoso sentimental, na verdade, é um bondoso mal. Na verdade, essa pessoa não é boa, de verdade. Vamos destrinchar aqui. Por sua vez, o bondoso sentimental é ele próprio um egoísta. A sua máxima aspiração é ficar bem, ser agradável, ser simpático. Olha que interessante. Então, a pessoa que ela tem esse sentimento, né, a bondade como um sentimento, no fundo, ela está buscando o quê? Ficar bem com a galera, ser agradável, ter estima dos outros, tá? E em troca de granjear o nosso apreço, ou seja, o apreço dos outros que essa pessoa está querendo ajudar, não hesita em abençoar a mentira e acobertar o mal. Isso é o que um bondoso sentimental faz. Ele não está preocupado em agir de acordo com a bondade real, mas ele está preocupado em ser bem aceito, em ser validado. Olha que interessante. E em troca de ser validado, muitas vezes ele abençoa a mentira. Não, tá tudo certo. Às vezes a pessoa fez uma coisa errada. Não, tá tudo bem, deixa aí. Não, é que não é bem assim, eu entendo o que você está falando. Tá tudo certo, né? O filho ou um amigo estão à beira de desmanchar o casamento por motivos fúteis. Jamais passará pela mente do bonachão estender-lhes a mão com um sacrifício, ajudá-los a reagir, passar por um mau bocado, para tentar que reconsiderem o mau passo que estão prestes a dar e enfrentem o dever. Preferirá, ou seja, o bonzinho, vamos usar nesse termo, o bonzinho, o falso bom, preferirá observar tudo sem interferir e achará por bem comentar docentemente. Deixa,
Ele tem o direito de ser feliz. Uma vez consumada a catástrofe, que pode ser consequências irreversíveis, especialmente para os inocentes, para os filhos, o nosso homem bom limitar-se-á a sacudir a cabeça e comentar: vamos torcer para que tudo dê certo. Bom dia, Vanessa. Eu estava esperando a sua presença aqui. Eu sei que você já está aqui desde o começo, né? Então, fica aí conosco. É o mesmo que, enganando miseravelmente a sua consciência, deixará passivamente que a filha se envolva com amizades bem pouco recomendáveis, porque não quer atritos e, além do mais, é um incômodo carregar a etiqueta do pai antiquado e tirânico. Olha que interessante, ele está dando dois exemplos aqui, né? Ele está dando o exemplo de um pai que tem que educar a filha e, por medo de ser visto como tirânico, né? como um pai que briga, um pai que chama atenção, o pai se omite. Por isso, não será nem tirano no que fará bem, nem pai no que fará pessimamente. E quando estourarem as consequências lamentáveis da sua omissão, chorará lágrimas mansas e se consolará dizendo: a juventude atual é difícil, é diferente da juventude dos meus tempos. Olha que coisa, né? Olha como isso aqui é parecido com o discurso dos nossos pais, por exemplo. Quando falam da nossa geração, ou quando os pais atualmente, eles falam da geração atual. Ah, não, é que essa geração é muito complicada, é muito difícil. Não, meu filho, não é que a geração é complicada. A questão é que você não está sendo um pai bom. Não é um problema da geração. Não é, vamos lá, isso aqui a gente precisa fazer um grande parênteses aqui. O problema não é a geração, o problema não é a cultura. É claro que a cultura, de algum modo, ela interfere. Sim, ela interfere e ela estimula, né, a criança ou o adolescente a pensar de um certo modo. Mas, até os 18 anos, até a fase adulta de uma criança, quem conduz, quem dá os recursos morais, são os pais. Então, se o filho está falhando, a culpa é dos pais. Não é a culpa da geração, não é o mundo que educa a criança, mas são os pais que educam a criança. E como educar essa criança? Através da bondade real, que a gente vai conversar, tá? Na próxima live, a gente vai conversar amanhã, tudo bem? A gente aqui está se atendo ao sentimento que leva a essa bondade falsa, tá? Que é um sentimento que o sujeito está olhando para si no fundo, né? E por isso ele é um egoísta. Há muitos pais com medo, agora eu vou trazer também outro parênteses, com uma experiência minha de atendimento clínico. Há muitos pais com medo dos seus filhos. Pais realmente que têm medo assim: por que a minha filha vai pensar de mim? O que o meu filho vai pensar de mim? Veja, não é o que o seu filho... A sua preocupação não pode bater no que o seu filho vai pensar de você, ou que a sua filha vai pensar de você. A sua preocupação tem que bater o seguinte, né? O seu olho ele tem que tentar enxergar o seguinte: eu estou fazendo o bem, eu estou sendo bom para minha filha, eu estou sendo bom para o meu filho. Existe um exemplo muito clássico que vai ser fácil vocês pensarem nesses termos. Vamos lá, tomar vacina é bom? É gostoso? Não é. É ruim, não é? É horrível você chegar lá no postinho e tomar vacina. Vacina dói, vacina machuca. Não é isso? Agora, se você perguntar para o seu filho: cara, filho, vamos tomar vacina para BCG? Cara, a criancinha vai chegar e vai falar: cara, pelo amor de Deus, né? Vai chorar. O que ela vai fazer? Ela vai chorar, ela vai espernear. Ela vai te odiar por talvez alguns momentos, alguns dias, algumas semanas, porque tomou aquela vacina. Mas você sabendo, você pai, você sabendo que aquela vacina vai salvar a vida da sua criança, vai evitar um monte de doença, você vai fazer o quê? Você vai levar ela para tomar vacina. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai fazer bem para ela. Tá entendendo a diferença? Não se procura a estima do seu filho, nesse exemplo. A gente pode abrir. Não se procura a estima dos seus amigos. Não se procura a estima dos seus alunos. Não se procura a estima dos seus aprendizes. Eu não sei o que você faz, né? Não se procure a estima dos outros. Por quê? Porque quando você procura a estima do outro, você não está preocupado no bem que você faz, mas na
imagem que você cria de você em relação ao outro. Percebe? Isso aqui é uma perversão da bondade. Por isso ele está falando do sentimento. Você que tem o sentimento de querer ser bonzinho, você será levado ao erro. Isso, exatamente. Os pais que querem ser amiguinhos dos filhos. Pais não tem que ser amiguinho dos filhos. Pai tem que ser pai. Pai e mãe tem que ser pai e mãe. Não é no sentido, veja bem, não é no sentido de agora eu serei um tirano, eu vou bater nos filhos. Não é nisso, pelo amor de Deus. Isso não é bondade. Isso não é bondade. A bondade é refletir sobre o bem que você vai fazer em relação ao teu filho. A gente pode abrir em relação ao teu amigo, às vezes em relação ao desconhecido, né? É sempre se perguntar qual é a melhor ação a ser feita, certo? Então, continuando, vamos continuar a leitura aqui, né? Então, a juventude é aquela justificativa, né? A juventude atual é difícil, é diferente da juventude dos meus tempos, mas a filha já estará moralmente aniquilada. Os bons sentimentos e vazios são os protagonistas constantes do que poderíamos chamar a antiparábola do bom samaritano. Agora preste atenção, porque esse exemplo que ele dá aqui é perfeito, é muito bom. Vamos lá, preste atenção. Na parábola evangélica relatada por São Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 ao 37, o bom samaritano, presta atenção, o bom samaritano encontra-se estendido na estrada, né? Um judeu que acaba de ser assaltado por ladrões e que está ferido e meio morto. O que fazer? Vocês conseguem perceber? Um samaritano está passando e um judeu está ali estendido, apanhou porque foi assaltado, está ali ensanguentado, e o samaritano olha aquele judeu ensanguentado. O judeu é seu inimigo, pois, como é sabido, judeus e samaritanos se odiavam. E, portanto, o problema não parece ser da sua conta. Estão conseguindo imaginar? Vamos supor, você é samaritano e tem um judeu ali. Você é samaritano e o outro é o judeu. Vocês se odeiam, são inimigos, não é isso? Então, ao teu ver, parece que não é da sua conta. Dane-se, é meu inimigo, então não quero nem saber. Vencendo, contudo, essas barreiras, decide-se a atendê-lo e faz tudo para assisti-lo e curá-lo. Primeiro limpa-lhe as feridas, suavizando-as com óleo e purificando-as com vinho. Depois, carrega-o na sua montaria e instala-o numa estalagem, adiantando o dinheiro necessário para que tratem dele. As ocupações obrigam-no a afastar-se por umas horas, mas logo volta à hospedaria para certificar-se de que não faltou ao enfermo nenhuma assistência. Cuidou dele em tudo, resume Cristo. Por isso, o bom samaritano fica no Evangelho como a imagem perfeita da bondade movida pelo amor. Pois bem, agora o autor ele vai fazer uns comentários, né? Pois bem, imaginemos, caricaturando a cena, o que teria feito um samaritano bonachão, ou seja, um samaritano bonzinho, esse bonzinho que a gente está falando, né? Que é o falso bom. Não é difícil descrever a antiparábola pensando em tantos homens bons que infelizmente andam pelo mundo. Chega ao pé do ferido e sente-se pressionado. Coitado! Exclama e acrescenta. Nesse mundo acontece cada coisa. Acocora-se junto dele, dirige-lhe um olhar terno e limita-se a consolá-lo. Dói muito. Vai ver, não há de ser nada. Né? Se chega aquela pessoa, senta, olha, tá doendo. Não vai ser nada não. Nem cogita de intervir no caso. Se pegar nele para cuidá-lo, pode machucá-lo ou pode comprometer-se. Limita-se por isso a dar-lhe uma afetuosa palmadinha, a colocar-lhe um pano bem almofadado debaixo da cabeça e afastar-se comovido com os seus próprios sentimentos. Ao mesmo tempo que murmura baixinho, acho que assim vai se sentir-se melhor. Naturalmente, o ferido, envolto em tanta bondade, morrerá poucas horas depois. É possível que o bondoso deixe ainda alguma esmolinha para o enterro. Ironias à parte, qualquer pessoa lúcida é capaz de compreender que isso é o que fazem conosco os bonachões que estamos falando.
Ela encerra, né, esse subtema aqui, e aí depois ele vai entrar na bondade real. Aí na próxima, amanhã, a gente vai falar sobre a bondade real. Mas deixa eu fazer algumas pontuações aqui para extrapolar um pouco mais a leitura. Então, vocês conseguiram fazer a ilustração bem na cabeça de vocês? Conseguiram conceituar a questão que ele traz sobre as pessoas que trazem o sentimento de bondade, né? O falso sentimento de bondade, aquele sentimento que hoje é dito como empatia. Percebeu que as pessoas hoje, sobretudo na internet, todas as pessoas são muito empáticas. Coitado, que droga, tá acontecendo isso, mas ninguém move um dedo para ajudar. Ninguém move um dedo para ali, como ele dá o exemplo, né, de se sacrificar e dar o seu tempo de ajudar. Cristo, na parábola, ele dá o exemplo do bom samaritano quando ajuda o judeu. Por que ele dá esse exemplo? Porque, em tese, os samaritanos e os judeus, eles são inimigos. Então ele não tinha nada, ele não vai ganhar nada com isso. Só que ele se sacrifica, ele ajuda, ele está ali, ele está sempre se esforçando para que aquela pessoa seja de fato curada daquelas dores. Exatamente, forfoletes da luz. Exatamente, todo mundo adora dizer que é da luz. Um sentimento, eu sou da luz, eu sou um ser de luz, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não move um dedo. Né? E essa falsa bondade, ela vem desse sentimento. Aqui vai ficar cada vez mais claro com a leitura que a bondade, ela não é um sentimento. Existem muitos discursos hoje em dia que basta ter amor no seu coração que está tudo certo. Eu vou falar isso para vocês. Vocês vão se tornar figuras odiosas. Vocês serão, não vou falar porque aqui não é o lugar disso, mas vocês entendem, vocês vão se tornar um belíssimo de uns filhos da mãe. Tá? Se vocês entrarem nesse discurso, basta ter amor no coração e está tudo certo, vocês vão se tornar figuras odiosas. Como esse exemplo que ele dá aqui, ironicamente, né? Chega uma pessoa ensanguentada, tá mal, você ainda põe uma almofadinha pro cara. Ele, não, tá tudo certo, eu não vou me mexer não, porque vai que eu me envolvo na coisa, vai que dá um problema pra mim, né? Ai, eu não sei quem é essa pessoa, ai, eu não sei o que tá acontecendo, vai que vai dar um problema pra mim futuramente. Bicho, você não tá pensando em ser bom, você tá pensando em você. Você tá pensando no teu bem-estar. Então a bondade, ela não nasce de um movimento de, e se acontecer algo comigo, e se eu me envolver, meu filho, é para se envolver mesmo, até a medula, ajudar as pessoas quando elas mais precisam. É por isso que muitas famílias hoje sofrem. Às vezes pais, com a boa intenção de querer educar seus filhos, se tornam tiranos ou omissos. Gerações passadas, na geração passada, né, pelo menos no caso dos meus pais têm hoje uns 60 anos, né, põe aí, né, a geração dos avós hoje, eu tenho 32 anos, então vocês conseguem fazer o cálculo aí, né? Então a geração dos nossos avós foi uma geração extremamente autoritária, extremamente tirana. Se vocês pegarem, né, a educação dos avós, vocês podem perceber que a maioria, tem que generalizar aqui, tá? A maioria teve uma educação que é tirana. Cala a boca, moleque, senta aqui, não sei o que, tem que ir lá na igreja, tem que fazer isso, tem que ajudar a casa, cala a boca, faça o que eu tô te mandando e tal. Não existia uma explicação, não existia um amor, não existia um movimento de esclarecimento em relação àquelas atividades que os avós estavam pedindo. Era na base da porrada, era na base do chicote, tá entendendo? E os nossos pais, né? Qual é a geração dos nossos pais? A geração dos nossos pais, né? Aí na década de 60, 70, né? Que viveu o movimento hippie. E qual é o movimento hippie? Né? É o sexo livre, drogas à vontade, né? Uma tal de omissão, uma tal de tudo pode, tudo muito livre. E começou a nascer, né? essa omissão de, não, tudo pode, tá tudo certo, né? Deixa a criança ser feliz, deixa ela fazer o que ela precisa. E então é criada essa geração que a gente tem hoje, né? Que é a minha geração, é a geração que teve muita omissão por parte dos pais, né? Uma busca, como a Vanessa falou ali, né? A busca por querer ser amiguinho dos seus filhos. E os filhos, eles não pedem amiguinho. Criança não pede amiguinho. Criança pede o quê? Por favor, me oriente para a vida. Por favor, me oriente moralmente. Por favor, me dê as ferramentas, papai e mamãe, para que eu possa viver essa realidade. Então isso passa por um movimento de uma ação de bondade que os pais têm que fazer.
né? E não, há essa omissão. Então existiu esse movimento, né, dos avós tiranos demais, sem explicação, sem amor, sem serem afetuosos com seus filhos, sem serem amorosos gratuitamente. E depois vem uma geração omissa, uma geração de que tudo pode, tá tudo certo, faz se quiser, não, é isso mesmo, a gente foi muito maltratado pelos nossos pais, então deixa aí, vai viver a sua vida ao seu modo, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, né? Meu pai sempre falava, não quero seu amor. É uma coisa que você não, é uma coisa que não se deve falar, né? É triste isso, né? Sinto muito, né, Denis? Sinto muito do seu pai ter falado isso pra você, porque assim, vamos lá, não quer o amor, mas o respeito sempre. Se ele quer o seu amor, vamos lá, se ele quer o respeito, não quer o seu amor, o que você vai ter? Você vai ter medo dele. Tá entendendo? Um pai que chega e fala, eu não quero o seu amor, mas eu quero o seu respeito, no fundo ele está pedindo o quê? Que você me tema, tenha medo de mim. Isso é triste, não é? Isso é meio triste, isso é ruim para a criança. Isso deixa um buraco no peito, isso deixa uma criança com grandes chances de ter o quê? Dependência afetiva. Tudo bem que aqui não é terapia, mas é mais uma meditação espiritual, mas eu estou abrindo esses parênteses porque a minha prática clínica demonstra isso, tá? Que acontece isso. Então, quando não há esse amor gratuito, essa afetividade, buscando amar, buscando esclarecer, buscando ser bom, isso prejudica. Isso não é ser uma pessoa boa. Entende? Agora, na prática pra gente, com amigos, com famílias, com esposa, com marido, nós temos que ser bons. Tá? Aí, amanhã a gente vai falar sobre a bondade real, como ela acontece, mas eu estou chamando a atenção hoje para o que não é bondade, para o que leva ao engano, tá? Se você estiver preocupado demais com o que os outros vão pensar, de acordo do que os outros vão pensar em relação às suas ações, você não está buscando a bondade. Você está buscando uma outra coisa. Você está buscando o quê? A sua imagem bonitinha perante os outros. Tá entendendo? Vocês conseguem perceber isso que eu tô falando? Se eu não me preocupo com o outro, mas eu me preocupo com o que irão pensar de mim em relação ao que eu faço com ele, ou o que ele vai pensar de mim se eu falar tal coisa, no fundo, não há uma preocupação genuína em ajudar, mas há uma preocupação genuína em buscar a validação daquele sujeito. E a estima. Se você busca a estima do sujeito, a sua chance de errar na bondade é altíssima. Porque o teu sentimento faz você se tornar egoísta. No sentido de que ele precisa gostar de mim. Tá entendendo? Vocês conseguiram pegar? Então, por isso que ser bom é muitas vezes ser mal compreendido mesmo. Ser bom é muitas vezes ser visto como uma pessoa que não compreendeu o sujeito naquele momento, né? Como, por exemplo, poxa, quando eu dei o exemplo da vacina para a criancinha vai te odiar naquele momento. Caraca, mamãe me fez tomar uma vacina, que droga, eu tô aqui sofrendo, tá doendo. Poxa, mãe, por que você fez isso comigo? A mãe sabe, poxa, meu filho, desculpa que tá doendo, mas eu tenho que te dar uma vacina do BCG e etc, né? Porque senão você pode ter uma paralisia infantil e vai fazer bem para você. E talvez aquela criança, depois que ela crescer e tiver com a vacina, ela fala, poxa, minha mãe me ajudou. Muito obrigado, minha mãe. Então a bondade, ela passa por essa janela, por esse ato de muitas vezes de incompreensão por parte da outra pessoa que você está ajudando. Vocês estão entendendo aqui? Agora, se a sua preocupação sempre cair no que o outro irá pensar de imediato, aí, meu amigo, já era. Você não vai conseguir ajudar ninguém. Você vai ficar preso exatamente no que os outros vão pensar, o que os outros vão pensar, o que os outros pensam. Aí não vai nascer bondade nenhuma, tá? Ok? Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso, já passamos dos 20 minutos. Amanhã a gente se vê, amanhã a gente vai falar sobre a bondade real, tá? Como ser verdadeiramente bom. Beijo, pessoal, fiquem com Deus, tenham um bom dia e tchau, tchau.